A imaturidade emocional é o principal esquema que está por trás da ansiedade e da manifestação do pânico. E embora esse termo imaturidade possa parecer um pouco ofensivo, né, ou pejorativo para algumas pessoas, a acepção verdadeira, né, desse termo não tem nada a ver com algum tipo de atraso, nem com algum tipo de inferioridade. A imaturidade emocional, na verdade, ela implica em uma perspectiva ingênua e muito intolerante do indivíduo frente a certas situações da vida, que geralmente são incômodas ou que são adversas. Então, uma pessoa que não tenha desenvolvido a maturidade adequada, ela vai ter dificuldades frente ao sofrimento, frente à frustração e frente à incerteza. E esse é o esquema da ansiedade. A fórmula da ansiedade seria: ansiedade é igual uma impotência, né, um sentimento de impotência, de eu não vou dar conta, eu não consigo fazer, mais um contexto de incerteza. Só que, tecnicamente falando, imaturidade casa melhor com o pouco autocontrole ou a pouca autodisciplina que costumam demonstrar aos indivíduos ansiosos que não toleram essas emoções de frustração, né, de sofrer. E essa imaturidade, ela não é generalizada. Geralmente eles funcionam muito bem em algumas áreas, de forma madura. Por exemplo, ele pode ter uma extrema dificuldade para falar em público ou para falar com o próprio chefe, mas ele tem uma vida financeira super madura e super equilibrada. Então não é uma imaturidade que se espalha em todas as áreas. E eu acho que, para ficar mais claro, existem 3 áreas da imaturidade emocional que são relacionadas à ansiedade que a gente pode destacar: a baixa tolerância ao sofrimento, a baixa tolerância à frustração e a ilusão de permanência. A baixa tolerância ao sofrimento leva o ansioso para um lugar em que ele tem uma crença, é quase uma regra, uma lei, de que ele não pode sofrer. É quase proibido sofrer. Coisas mínimas, desconfortos mínimos, ele não dá conta. Por isso que ele é extremamente organizado, por isso que ele tem esquemas de controle extremamente efetivos, porque a mente dele está o tempo todo escaneando a realidade, procurando onde está o sofrimento para se esquivar dele, para fugir dele. Porque ele se enxerga tão frágil, né? Tem uma crença, uma autoimagem de tão frágil, que ele não vai conseguir lidar com as adversidades da vida. Só que assim, a comodidade, né, a boa vida, a lei do mínimo esforço e a verdadeira aversão por incômodos exercem uma forte atração sobre os humanos, né? Se a gente for pensar, o nosso funcionamento ele é binário, ou é 0 ou é 1. Ou seja, ou é sentir prazer ou é fugir do sofrimento, buscar o alívio do sofrimento. Então isso é uma característica do ser humano. Só que isso se acentua muito no ansioso. Isso fica absolutamente dominante. E é claro que existe um nível de sofrimento aceitável e que vai existir na vida de todo mundo, isso é inevitável. E eu não estou dizendo que só o sofrimento constrói, né, que as pessoas têm que se autoflagelar. Prevenir o sofrimento, o estresse das situações é saudável, porque o tormento pelo tormento não é recomendável para ninguém. Agora, se colocar numa posição infantil, em que você está dentro de uma redoma e nada pode e nada vai me atingir porque eu não permito, é se colocar numa posição muito ingênua e muito infantil. A gente não pode querer que a vida seja gratificante 24 horas por dia. E isso é definitivamente infantil. Talvez a gente possa falar um pouco da incapacidade do ansioso não só de suportar o sofrimento, mas de suportar o desconforto, o desagradável que a vida traz. E claro que isso varia de um sujeito para o outro. Nem todos nós temos o mesmo nível de tolerância à dor. Essas diferenças individuais, elas não são influenciadas somente pela genética, mas também pela educação emocional. Então, uma pessoa que tenha sido historicamente super protegida, né, amparada de todo o mal nos primeiros anos de vida, provavelmente ela não vai conseguir desenvolver essa força emocional de tolerar situações desagradáveis, porque ela foi privada disso. Sempre o outro fez por ela, sempre o outro a protegeu.
Então ela não vai conseguir tomar decisões, né? Ela não vai conseguir ter muita paciência, porque sempre que ela quis ela foi atendida, sempre que o sofrimento se esboçou, o outro veio e fez uma intervenção, e uma série de outras consequências que acabam deixando esse indivíduo deficiente para enfrentar a adversidade, ou seja, os problemas da vida. Vai faltar o calo, né, que distingue aqueles que perseveram até o final, mesmo com medo, não significa que não vá se sentir medo, e aqueles que diante do primeiro obstáculo eles recuam. A vida desse indivíduo vai ser regida pelo princípio do prazer e pelo rechaço imediato a tudo que for adverso, a tudo que for desconfortável, por mais insignificante que isso seja. Então tem pouco princípio da realidade e muito princípio do prazer nessa dinâmica. Agora, de novo, isso não implica em fazer apologia do masoquismo e do autoflagelo, né? Ou fomentar o suplício como forma de vida. Mas implica sim em reconhecer que qualquer mudança requer um investimento de esforço, né? Um preço que o ansioso, que é mais acuado e acomodado, não está disposto a pagar. O sacrifício adoenta esse indivíduo e o incômodo deprime esse indivíduo. As consequências disso são terríveis. Medo de tudo que é desconhecido, e aí se estabelece formas de controle, né, ou de esquiva desse desconhecido, para fugir, porque o desconhecido causa sofrimento. Existe também um apego muito grande às próprias coisas, né? Não se consegue deixar ir, não se consegue sair daquele círculo familiar a esse indivíduo. Fora que quando a gente fala de um indivíduo ansioso, disfuncional, isso é elevado à 10ª potência, porque todas essas regras, todas essas consequências, eu tenho pacientes que fazem quadro de anorexia, que param de comer, porque comer dá náusea e náusea é desagradável, e porque é desagradável ele acha que vai entrar numa crise de ansiedade, que faz parte da crise de ansiedade. Então escolhe ou não comer ou faz restrição a alguns alimentos. Mas o que está por trás disso, na verdade? Por trás disso está a aversão ao desconforto que um alimento pode causar e que acaba causando, porque com o nível de cortisol que a pessoa joga no organismo, quando ela diz esse alimento vai me fazer mal, ele vai acabar fazendo mal. Se uma pessoa não consegue suportar um sofrimento mínimo, ela se sente incapaz de suportar os sofrimentos máximos também, de enfrentar qualquer coisa que seja adversa. E ela procura desesperadamente o alívio desse sofrimento, ou seja, o prazer. E aí ela se torna altamente dependente desse esquema. Ela não vai ser capaz de renunciar a nada que a faça se sentir bem. Ela não vai saber sacrificar o gozo imediato, né, o prazer imediato, pelo bem-estar a médio e a longo prazo. Ou seja, ela não tem autocontrole. É importante construir nesse indivíduo, por meio de tratamento psicoterápico, de ferramentas, de educação emocional, o entendimento de que grandes decisões e pequenas decisões acarretam dor, acarretam desorganização e acarretam um certo nível de perturbação. Não dá para aceitar que a vida venha numa bandeja de prata e que nada de ruim vai acontecer. O segundo ponto da imaturidade é a baixa tolerância à frustração ou o mundo gira ao meu redor. A chave desse esquema é o egocentrismo, ou seja, se as coisas não são como eu gostaria que fossem, eu me desespero, ou eu tenho raiva, ou eu entro em sofrimento. Eu posso também ter chilique, eu posso também ter birras, né? Tolerar a frustração de que nem sempre eu posso ter aquilo que eu espero, significa saber perder e se conformar quando não há nada a fazer. E o ansioso não sabe lidar com isso. Ele não é capaz de elaborar as perdas, os lutos, ele não é capaz de processar e aceitar as adversidades, porque como ele é extremamente controlador das situações, se as coisas não forem como ele estabeleceu nesses controles, ele tem medo de ter uma crise. Então esse é o papel do controle nesse esquema da ansiedade. Evitar as crises, evitar o desconforto, evitar aborrecimentos, porque ele não pode ser contrariado. E aqui não há narcisismo,
tá? É imaturidade mesmo, porque no geral o ansioso não é narcisista, ele não é egoísta, ele não pensa nele primeiro. Pelo contrário, ele tem uma grande necessidade de aprovação dos outros. Então não é narcisismo. O narcisista, ele vem primeiro, o outro vem em segundo lugar. Então para o ansioso, a dificuldade dele, o traço infantil que ele tem, reside na incapacidade de admitir que não pode. Então, se a ele é negado algo, ele se sente inferior, ele se sente rejeitado, ele se sente não atendido. É como negar um brinquedo para uma criança, dando um argumento real de que a gente não tem dinheiro para comprar esse brinquedo. Ela não vai entender a razão, porque ela não se importa. De qualquer forma, ela vai exigir que o seu desejo seja concedido. Ela vai gritar, ela vai chorar, né? Ela, enfim, vai expressar sua inconformidade das maneiras mais marcantes possíveis para conseguir o seu objetivo. Então, o eu quero e eu preciso é mais importante do que não posso. Quando a gente traz isso para o ansioso, a frustração dele está em não conseguir controlar as crises. A frustração dele está em ele achar que ele tem que aliviar a crise naquele momento, em ele achar que ele não pode sofrer e que nada ou ninguém está ajudando a fazer aquilo. Como o ansioso ele tem esquemas de controle muito bem estabelecidos, quando esses controles falham, ele não aceita se frustrar. Por que o ansioso não suporta a frustração? Porque ele não suporta o fracasso, ele não suporta a desilusão. Ele cria uma expectativa de que ele vai conseguir se curar da ansiedade, ele vai conseguir não ter mais crises, agora esse remédio vai dar certo. Daí quando ele sente ansiedade de novo, quando ele recai, ele se frustra porque tudo aquilo que ele determinou que iria acontecer não aconteceu. Em terceiro lugar, vem a ilusão de permanência, que é o quê? A estrutura mental do ansioso contém uma duvidosa presunção filosófica a respeito da ordem do universo, que diz o seguinte: no afã de conservar-me bem o tempo todo e de maneira ingênua e arriscada, eu concebo e aceito a ideia de que esse estado de estar bem, de não ter crise, é permanente. Eu concebo a ideia ilusória de que eu tenho que estar bem o tempo todo. E mais, todo mundo está bem o tempo todo, porque eu não consigo. Então, o ansioso, quando ele está bem, ele fantasia que aquilo tem que durar para sempre. Da mesma forma, quando ele não está bem, seja por qual motivo for, se ele recaiu, se teve uma adversidade no trabalho, né? Se teve algum problema familiar, ele fica mal. Da mesma forma, ele acha que vai ficar mal para sempre. Então, na cabeça do ansioso e do depressivo também, quando está nublado lá fora, é porque o sol desapareceu, não é porque tem uma nuvem apenas passando na frente do sol. E isso é extremamente infantil. Mas vamos lá, ainda que seja claro que nada dura para sempre, né? Ao menos nessa vida, o organismo inevitavelmente ele vai se degradar e vai se deteriorar com o tempo, a mente do ansioso cria o anseio de continuação e perpetuação do bom, né? Da imortalidade inclusive, porque a ideia da morte o assusta demais, ingenuamente ele acha que ele não pode morrer e que esse momento nunca pode chegar, né? Por isso o medo da morte com as doenças, a hipocondria e etc, que na realidade esconde o medo de sofrer, né? Que morrer dói, morrer deve doer. E quando tudo está mal, o pessimismo dele, a menos-valia, puxa ele para baixo e diz assim, isso vai durar para sempre, eu nunca vou melhorar. Então ele não entende as oscilações. E isso é infantil. Por quê? A criança ela quer jogar o videogame toda hora. Ela não quer fazer a tarefa, né? Ou ela quer brincar com o brinquedo, ou com o tablet, ou com o que quer que seja, toda hora. Não pode ter o esforço e não pode ter o sofrimento e a parte ruim. A criança não quer tomar banho, porque tomar banho é chato. Por quê? Porque é desconfortável. O paradoxo do ansioso, ele é um pouco engraçado, né? Porque para evitar o sofrimento, ele instaura uma série de controles que aumentam o nível de sofrimento, que vai fazer com que ele de novo aumente os controles, né?
para voltar novamente a ter garantias de que ele não vai sofrer. Então ele vai apertando o cerco cada vez mais e esse circuito se fecha sobre si mesmo. E essa via crucis continua. A ansiedade, ela é sustentada por uma falsa premissa, né? Uma utopia impossível. Eu costumo falar para os meus pacientes que assim, não é o isolamento, né, e se colocar dentro de uma redoma que vai fazer você ficar mais forte. Pelo contrário, é a exposição ao sofrimento que faz você se fortalecer. E o que o ansioso faz é o contrário, né? Ele entra em esquiva, ele se isola, ele evita o alimento, ele evita o lugar, ele evita a pessoa, ele evita tudo e ele se coloca dentro de uma redoma e ele não entende que é expor-se que fortalece ele. O que vai acontecer com uma flor se você colocar ela dentro de uma redoma sem ar, né, sem vento, sem água? Ela vai morrer. Então é a exposição que fortalece e não esconder-se dentro dessa redoma, que é uma ideia também extremamente infantilizada da vida de uma forma geral.